Então, vamos lá, retomando então. Então, eu venho trazer para vocês uma reflexão. Por que será que a caridade sempre foi relacionada com a parte espiritual? Porque tantas pessoas que seguiam um caminho espiritual, uma religião, qualquer que fosse, se devotava a ajudar o próximo, doava sua vida, né, com suor, sangue e lágrimas, a cobrir o desnudo, né, a abrigar o desabrigado, a alimentar o faminto, a trazer medicina ao enfermo. Por que disso tudo? A verdade é que a caridade, ela é por ser uma virtude, como a nossa grande amiga Andressa disse, e como virtude faz parte da nossa alma, certo? E isso está análogo a um princípio espiritual que todos nós trazemos dentro de nós, né? Que é a parte espiritual, que é a alma, né? Que é, como ela disse, a caridade, né, que vem de caritas, que é empatia, estimar afeto para o outro. Infelizmente, nos tempos de hoje, o mundo tem sido loteado, né, sendo dividido por questões étnicas, políticas, religiosas, de ideologias. E esse loteamento tem afastado o ser humano, com seus muros, com suas grades, com suas cercas para a proteção da casa. Então, a gente, às vezes, não sabe nem quem é nosso vizinho. Né? Então, a caridade, assim como o amor, se esfriou no mundo. E o mundo cada vez se tornando cada vez mais materialista, mais individualista, mais raciocinativo, mais tecnológico. As pessoas têm se esquecido do outro, têm se esquecido da espiritualidade. Quantas pessoas se dedicaram à espiritualidade ao longo da história, né? E no seu ato de exercer espiritualidade, fizeram questão de dedicar sua vida em cuidar do próximo, ajudar o próximo. Tem várias pessoas, né, que o fizeram, como Francisco de Assis, né, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, na Bahia, entre outros, que se dedicaram a ajudar o outro. Porque a verdade é que quem faz caridade, no final das contas, quem mais recebe uma atitude de caridade não é quem está recebendo aquela coisa material, mas sim quem está a fazendo. Né? Por isso que, como a Andressa citou nessa atividade no final de semana, fica o convite para todos, né, participarem dessa atividade que foi programado para esse período agora da data nacional da caridade, do dia 19, em várias cidades de Minas Gerais, onde tem o Instituto da Caridade, uma ação conjunta, né, para que todo o público, toda a sociedade civil participe, para poder perceber na prática quanto você recebe ao realizar as atividades de caridade. Você sai dali preenchido, sai ali revigorado, sai ali com uma energia diferente da que você estava antes. E como a Andressa dizia, por que será que a caridade cada vez tem mais esfriado no mundo? Num primeiro momento, a gente pode pensar que é uma coisa muito lógica. A gente tem delegado a atividade de caridade, a ajuda ao próximo, ao governo. A gente pensa que, poxa, eu já paguei os meus impostos, por que eu tenho que ajudar? Isso não é empatia com o outro. A grande verdade, se nós pensarmos por esse lado, se a gente for de forma fria, sabe, e analisar com a consciência, vamos perceber que a política fez muito pouco para a mudança da realidade das pessoas. E que passa governo, entra governo, passa ideologias e entra ideologias e a mudança não ocorre, continua tudo na mesma coisa. Então, por que for delegar ao outro o ato de fazer o bem, de ajudar o próximo, se eu mesmo posso fazer? Lógico, dentro da minha competência, dentro do meu alcance. E se todos que tivessem essa vontade, essa empatia com o outro de fazer o bem, se juntassem? Lógico, isso atingiria mais pessoas, atingiria cada vez mais pessoas, porque a união faz a força, mais pessoas participando, tem mais pessoas atingidas e afetadas. Né? Chega de loteamento do planeta, chega de divisão por ideologia, raça, cor, questões sexuais, religião, porque
única forma de unir todas as religiões é através da caridade. A única forma de unir as pessoas é através da caridade. Já que, se a gente pensar em termos de religião, a maior religião não é a ciclano de Beltrano. A maior religião, ela é o amor. E a caridade é amor, como a própria Andressa disse. Né? É querer o bem do próximo desinteressadamente, sabe? Sem querer reconhecimento, sem querer status por isso, sem querer recompensas. Ai, Deus, olha, eu fiz isso e aquilo para uma pessoa, então você poderia me fazer algo em troca por mim. Não, eu quero fazer o bem apenas por ver a outra pessoa feliz, ou apenas para que ela, naquele momento, tenha sua dor amenizada. Isso é empatia com o outro. Né? E o sacrifício e a caridade têm uma íntima relação, já que o sacrifício, nós sabemos que etimologicamente está ligado a um sacro ofício, a um trabalho sagrado. E ambos se dedicam a um esforço em ajudar o próximo, de alguma forma. Só que existem sacrifícios e sacrifícios. As pessoas têm que usar a palavra sacrifício por esforço que ela faz no dia a dia para suas conquistas materiais. Mas um grande sacrifício seria eu me calar perante a debilidade do outro, né? Perante as falhas do outro. E quando vi uma pessoa numa situação como um morador de rua que está alcoolizado, em vez de eu criticá-lo, é um bêbado, para eu pensar, poxa, e se eu tivesse a situação dele? E se eu tivesse perdido tudo? Ou tivesse tido problema de relacionamento com a minha família, tivesse decidido morar na rua? Talvez não estaria igual a ele, é pior. Então, saber calar, né? Perante a dor do outro, isso também é um sacrifício. Né? Se você não tem atenção das pessoas, você vai dar atenção para quem quer atenção. Alguma pessoa está ali precisando de confidenciar essas coisas, precisando de apoio, precisando de um auxílio, ou alguém para conversar. Você guarda para si todos os problemas que você vive ou escuta a pessoa, dá um conforto para a pessoa. Porque ser caridoso não é somente o ato material, né? Você chegar ali e alimentar o corpo e a alma, como que ela fica, né? E a emoção da pessoa, como que ela fica, e a parte psicológica da pessoa, como que ela fica. Este alimento também é necessário. Mais importante de uma ação, por exemplo, quando nós realizamos ações de entrega de comida, roupa, entre outras ações na rua, com pessoas em situação de rua, mais importante do que simplesmente dar coisa material, é conversar um pouco com as pessoas, dar atenção, né? Não agir de forma mecânica e estar simplesmente distribuindo coisas. Escute-a. Porque a gente tem um mau hábito, né, devido a um preconceito, de que as pessoas que estão ali são perdidas, que elas estão fora de si. Nem todas. Muitas estão ali por causa de conflitos, por causa de não ter ninguém por ela. E às vezes, com uma simples palavra, um breve período de conversa que você tem com ela naquela ação, pode ajudar a repensar a vida dela, mudar a vida dela. Então, a caridade, ela tem várias formas de expressão. Quando você dá afeto, né? Quando você dá atenção, não somente com as coisas materiais. E ela também tem várias etapas. E cada etapa é um sentido diferente da caridade. E isso toca a sua alma e a sua face espiritual de uma forma diferente. Uma coisa é você chegar e doar dinheiro. Doar dinheiro para quem tem muito dinheiro, e o dinheiro está sobrando, ela doa aí, sei lá, R$500, R$100, para ela é mais tranquilo, é mais fácil de realizar do que ela se deslocar e fazer ação, por exemplo. Enquanto para uma outra pessoa ir fazer, para ela é mais tranquilo, mas ela tira R$10 no mês dela para poder ajudar uma pessoa na rua, é um sacrifício. Então são níveis e níveis diferentes de caridade e sacrifício que se realiza. E cada um de nós tem que buscar aquela parte da caridade que nos reconforta, que nos alimenta ao ser realizado. Então, se uma pessoa fazer, por exemplo, uma ação levando comida e roupa na rua para os desabrigados, uma coisa é você doar o dinheiro para que isso seja realizado. Outra coisa é você doar os alimentos para que isso seja realizado. Outra coisa é você fazer os alimentos e, querendo ou não, a sua vontade de ajudar o próximo, no ato de pegar o alimento, fazer, você colocar amor, carinho naquilo ali, aquele alimento fica impregnado com essa energia. E outro nível é estar em contato com a pessoa, entregando o alimento
recebendo aquele agradecimento sincero, né? Então, quando você pega e analisa tudo isso que eu estou falando, você percebe que independente de religiões, se a pessoa é espírita, budista, né, católico, cristão, evangélico, umbandista, qualquer tipo de religião, independente da religião, todas as religiões estão orbitando ao redor do amor. E o amor é a verdadeira religião e a maior religião que existe. Então, como é amando que se é amado, né? E é dando que se recebe, como aquela oração do São Francisco já disse. Então, nós precisamos de ter empatia com o outro, querer o bem do outro, ajudá-lo, certo? Quantos de nós, às vezes, por causa de uma situação de mecanicidade da vida, está tão automático, celular, internet, vive mais na internet, nas redes sociais do que na vida real. A gente passa no dia a dia por pessoas em situação de rua, por mães, principalmente vindas de outros países, como Venezuela, às vezes na rua pedindo emprego, com uma plaquinha na mão, pedindo uma cesta básica. E a gente está tão anestesiado, porque todo dia a mesma coisa que se vê na rua, que a gente pega e, mais uma pessoa. Não importa, eu não posso resolver a situação dela, eu não consigo fazer, eu não tenho como comprar uma cesta básica para ela, porque eu mesmo não tenho condições, minha vida está difícil. Esse é um problema sério, porque nós temos o hábito, né, é muito fácil, como um sábio já dizia, o ser humano ele é capaz de sacrificar os seus desejos, mas é incapaz de sacrificar a sua própria dor. Então, sempre, essa é a grande verdade, quando a situação está pegando, o bicho está pegando, ângulo um pouco, meu pirão primeiro. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, ângulo um pouco, meu pirão primeiro. As pessoas, quando o bicho está pegando, tendem a olhar para o próprio umbigo, né? E se esquecem dos outros, de ir em socorro da humanidade, as pessoas que sofrem. Podemos pegar como exemplo nesse momento que nós passamos, tão difícil agora, graças a Deus está bem melhor, a situação da pandemia. Nunca vou me esquecer do início da pandemia aqui em Belo Horizonte, quando a cidade fechou dia 23 de março de 2020, em que eu lembro disso, eu não esqueço dessa frase que eu vi no Facebook na época, falando, né, que todos estamos na mesma tempestade. De fato, estávamos todos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Existiam pessoas com grande recurso, ou com grandes reservas de dinheiro, ou que ficou um negócio, seu emprego estava garantido, e essa pessoa estava em transatlântico, em meio à tempestade, não estava nem sentindo tempestade. Outras pessoas, que foram que veio à minha mente, né, ao meu pensamento naquele momento, que moravam na rua, ou que trabalhavam naquilo que produziam todo dia, vendendo bala ou água na rua, ou pipoca na rua, de que essa pessoa estava sobrevivendo, já que ninguém estava na rua, já que a cidade tinha sido fechada. E numa situação dessa, ninguém se preocupou com o próximo, né? Tanto que numa das nossas ações, quando foi levar comida na rua, as pessoas agradeceram uma senhora, né? Marina falou que está melhor a situação, se ajoelhou no chão, agradecendo a Deus por alguém ter ido até eles. Porque quando surgiu a pandemia, também muitas instituições de caridade tinham o hábito de fazer atividade de caridade, deixaram de ir na rua. Imagina a situação dessas pessoas que moravam na rua, como estava durante a pandemia. E quando eu falo também de caridade, gente, não estou restringindo a moradora de rua, porque é o mais comum que se vê, mas existiam também muitas famílias carentes, existem muitas famílias carentes, e durante a pandemia existiam muitas famílias carentes que perderam o emprego, que ainda não recebiam auxílio emergencial, e o Instituto da Caridade tentou ajudar da melhor forma possível, fornecendo essas bases para essas pessoas, para que elas pudessem ter o que comer, pelo menos, durante a pandemia. Então, nós temos que desenvolver essa empatia com o outro. E, infelizmente, o modelo educacional atual, ele o que faz é nos deixar cada vez mais mecânicos, individualistas, e botar a culpa na pessoa sem ter empatia de entender o porquê da sua dor. O modelo educacional hoje nos ensina que nós não deveríamos dar esmolas, que nós não deveríamos ajudar as pessoas na rua, porque isso a gente fomenta, né, e alimenta as pessoas a continuarem cada vez mais na rua, porque se ela recebe alimento na rua, ela não vai querer sair da rua. Se nós vamos pensar por esse lado, cada vez nós vamos nos tornar pessoas frias e individualistas. Não importa os motivos. O que importa é que existe uma pessoa, uma alma ali sofrendo na rua. Ou você acha que é bom morar na rua?
Qualquer um que já virou à noite, chega de 3, 4 horas da manhã, sabe o frio que é, ainda mais agora nesse inverno. Qualquer um sabe, não sei, quer dizer, não acho que vocês não sabem, né? Vocês sabiam que o que é mais difícil para um morador de rua não é alimento, é água potável? O mais difícil para se conseguir no dia a dia é água potável para beber. Então, basta se colocar um instante, tirei alguns minutos e se coloca na situação de uma pessoa dessa. Por mais que ela seja por questões de drogas, ou álcool, ou qualquer coisa nesse sentido, independente das motivações que ela tenha, de ter ido para a rua, não importa. O que importa é que nós tenhamos que ter empatia com a dor do outro, certo? Buscar ajudar de alguma forma, porque nos momentos desse, não me lembro numa ação também que uma senhora perguntou assim, por que vocês estão fazendo por nós? Por quê? Eu não consegui entender por que a gente gastava nosso tempo se deslocando e ajudar essas pessoas que estão na rua. Isso deu um choque na consciência da senhora. Né? Já aconteceu também da pessoa, por 2 vezes, com aquele choque de consciência ao receber a ajuda, falar com a gente assim, vocês têm alguma clínica onde eu possa me tratar do meu alcoolismo ou das drogas? Eu não quero mais isso. Então, gente, a pessoa está ali numa energia, numa atmosfera que às vezes ela mantém naquela situação. Mas quando o amor, porque entendam, a caridade é a própria luz do Cristo. É a própria luz do Cristo. Então, quando nós nos convertemos em pessoas que fazem ação de caridade, nós somos o próprio Cristo chegando até aquelas pessoas. É a própria luz do Cristo através de você chegando até essas pessoas. Então, naquele momento, pode haver um choque de consciência, a pessoa perceber na mazela que ela se encontra, poxa, eu quero mudar. Sendo assim, reflitamos, porque religião e espiritualidade não é somente eu me confessar para o padre na igreja, não é somente eu ir no meu culto evangélico todo mês e rezar para o padre, rezar para Jesus e para Deus, pedindo para ele que ele me ajude com o emprego, que ele ajude meu filho que está drogado, que ele ajude a minha família. Né? Antes de a gente querer pedir algo para Deus, seja perdão de nossos pecados, seja uma ajuda numa questão material ou profissional que nós estejamos passando, nós devemos pensar, e o que nós estamos fazendo em troca? Por que Deus deveria me ajudar? Só porque eu sou filho de Deus? Um colega na rua ali que estava passando dificuldade, uma família carente, também é filho de Deus. Então, se nós queremos ser ajudados, nós devemos ajudar. Porque quem não ajuda ninguém não merece ser ajudado. E aquela frase que já é muito conhecida, que não vive para servir, não serve para viver. Qual é o outro motivo de estar nesse planeta se não é para ajudar o próximo? Se não é para servir ao próximo? Nós, em especial no Brasil, por uma colonização escravocrata, nós temos uma cultura de senhorzinho, de querer ser servido. As pessoas, hoje, nem sabem mais de onde a comida vem. Ela acha que a comida vem no iFood, onde ela entra no iFood e pede a comida e ele está na porta da casa dela. Ela não sabe que teve todo um esforço de plantio, que a natureza faz toda uma transformação de diversas energias do solo, do ar, do céu e da água, para poder produzir aquela planta, aquele alimento, que se converte em um alimento para a nossa mesa. Então, nós deveríamos, cada vez mais, desenvolver a espiritualidade de que forma? Primeiro, ajudando o próximo, servindo ao próximo. Faça algo pelo próximo para que Deus possa fazer por você também, porque isso também é parte espiritual. A caridade, né, a ajuda às pessoas, a humildade, ouvir a dor do outro, também compõe o nosso trabalho espiritual de qualquer religião. E não somente a crença em Deus, ou a crença em Jesus, como sendo o único fator que será determinante para a nossa salvação espiritual. Todos nós podemos parar e pensar, independente da idade que tenha, refletir o que eu fiz da minha vida até hoje. Minha vida foi regrada a festas e prazeres,
A minha vida foi regrada a esforços para conquistas pessoais e materiais? Ou minha vida foi, pelo menos, salpicada de caridade, onde eu devotei algum momento da minha vida, algum tempo da minha vida, para ajudar o próximo? Seja, lembrando, não é só para moradores de rua, não é só famílias carentes. A ajuda é a qualquer um. O meu esposo, que estava passando por problemas, um colega de trabalho que tem uma dificuldade de desenvolver o trabalho, né? Uma pessoa na rua que precisa de orientação para chegar a um determinado lugar. Eu sou um caridoso, eu sou uma pessoa prestativa. A minha vida ela foi regrada a isso, foi regrada pelo individualismo. Tomemos como exemplo a vida de Madre Teresa de Calcutá, que curou e alimentou diversas pessoas. São Francisco de Assis, que o fazia não só aos seres humanos, mas também aos animais. Irmã Dulce, com o seu grande trabalho de cura, né, de dando abrigo para as pessoas na Bahia, que fica até a recomendação aqui, né, como o Nato já tinha passado esse filme para a gente certa vez, que veio na Netflix de 2016, eu acho, 2014, 2016, sobre a Irmã Dulce, é um exemplo, é uma referência sobre caridade. E o próprio Cristo, que fez, curou quem está doente, né, ensinou aquele que não sabia. Então, se nós queremos nos envolver na prática espiritual, nós temos que seguir o exemplo que o Cristo, o próprio Jesus, deixou. Não somente pedir, mas o que eu faço para merecer. Bom, fica por aqui então a minha mensagem. Eu espero a presença de todos nessa nossa ação, nesse grande fórum da caridade, terceiro grande fórum da caridade, que agora, sendo online, para atingirmos mais pessoas, e que mais pessoas que não conheciam o fórum e estão conhecendo agora, possam participar, nos fazendo atividades semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, né? E quanto mais pessoas participarem, mais pessoas poderão ser ajudadas. Fica aqui então as minhas palavras. Passo a palavra agora para o Leandro, que vai dar prosseguimento à fala dele no nosso fórum agora.